A gravação foi iniciada, gente. Ok, então, pessoal, como eu disse previamente, esse plano de gestão ele foi elaborado a partir de uma construção, fazendo um diagnóstico de vários setores da universidade, foi construído por um conjunto de professores, de técnicos e de estudantes, e é um projeto construído da universidade para a universidade. E para nós ele é importante na medida em que a gente buscou fazer não só um diagnóstico de uma série de problemas que a gente tem hoje dentro da nossa instituição, mas também apresentar um conjunto de soluções para os vários problemas apresentados. E mais do que isso, né, como um plano, ele é um plano dinâmico, né, ele não tem a pretensão de ser um plano completo, porque o diálogo que a gente tem feito, a gente tem conversado com a comunidade, a gente tem visto que vários outros problemas têm sido apresentados, né, todos um pouco nessa linha de que a gente precisa contornar esses problemas, corrigir esses problemas. E aí a nossa felicidade é que esse plano, em grande medida, ele tem balizado aí todo o debate que a gente tem feito ao longo dessa caminhada que a gente está traçando na campanha, tá? Então, deixa eu me apresentar rapidamente, né, quem sou eu. Eu sou o professor Marco Aurélio, da Faculdade de Computação, onde eu atuo nos programas de pós-graduação em Ciência da Computação e também no mestrado profissional. E, além disso, eu sou um dos fundadores da nossa incubadora mista de empresas, na PYME UFMS, e sou coordenador do Centro Tecnológico de Eletrônica e Informática, né, que tem aí o objetivo de ser o embrião do polo tecnológico no estado, sediado em Campo Grande, que tem dado alguns avanços aí já nesse sentido. Tá? E tenho também participações no Conselho Diretor, né, no Conselho Universitário, em vários momentos. Fui presidente da nossa Associação de Docentes e também fui membro, né, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da nossa cooperativa de crédito, Sicredi. Né? E mais recentemente também, né, alguns prêmios que a gente recebeu. Foi um prêmio de melhor artigo do CCSA em 2021, realizado na Itália, e, além disso, né, recebemos também o prêmio de professor de destaque em 2021, junto com vários outros professores, pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, em comemoração aí ao centenário de Paulo Freire. E também, né, um segundo lugar, a maratona de programação paralela, que foi um trabalho em conjunto aí com alguns alunos de pós-graduação que a gente tem, tanto de mestrado quanto de doutorado, que foi em 2019. Tá? Então, isso é um pouco da nossa história, né, dentro da universidade como professor, né? Eu fui também estudante previamente, então eu sou um filho da UFMS, como alguns de nós aqui desse grupo, tá bom? E eu passo, então, agora a palavra para a nossa querida Ana Denise, né, uma administradora de altíssima competência, que tem várias experiências por vários setores da UFMS. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Denise, candidata a vice-reitora aí juntamente com o Marco Aurélio. Eu ingressei na UFMS em 1993, né, como técnica administrativa, onde atuei por 22 anos nessa função, onde tive a oportunidade de participar aí de vários setores, né, de trabalhar em diversos setores, como a contabilidade por quase 6 anos, depois a auditoria interna por por 7 anos, e o trabalho da auditoria interna realmente é um trabalho que nos dá uma amplitude do funcionamento de uma universidade, porque praticamente atua em vários setores da universidade, ou quase todos os setores, então dá uma tranquilidade no sentido da gente conhecer realmente como é o funcionamento da universidade, o trabalho na auditoria interna. E, em função da auditoria interna, eu fui chamada aí para trabalhar na coordenação do PAS, por onde eu fiquei por quase 9 anos, né? Durante esse período fiz o concurso para docente, tive a alegria de ser aprovada e fui para Nova Andradina, aí, juntamente com os colegas que estão aqui na reunião e com os demais colegas. Fui muito bem recebida em Nova Andradina. Quero dizer que tenho um carinho todo especial por esse campus que me acolheu de braços abertos e onde tenho amigos até hoje aí em Nova Andradina. Então, fico muito feliz por isso. Hoje estou lotada lá na ESAM, né, atuando em diversos cursos. Aqui eu quero apresentar para vocês os nossos 7 eixos estruturantes, né?
são as balizas aí da nossa gestão. E o principal deles, que vai permear todos os demais, é justamente a participação e a descentralização das questões administrativas, das questões de educação, das questões de pesquisa, ou seja, o que a gente quer? Que as decisões sejam tomadas por quem está nas unidades, por quem está trabalhando naquele setor e quem conhece a realidade. Ou seja, o curso de história de uma unidade, ele que conhece a realidade daquela unidade, né? Ele que tem que tomar as decisões, e não a pró-reitoria que está aqui em Campo Grande, que vai decidir quais são os rumos daquele curso. Então, a descentralização das questões da UFMS, ela demanda urgência. Hoje a gente tem uma centralização que todos reclamam por onde a gente tem passado. Depois, o próximo eixo é com relação à transparência nas aplicações dos recursos da universidade. Hoje, a gente até tem uma transparência por conta de uma obrigação legal, né, Lei da Transparência, porém, a gente não consegue saber com detalhes como que esse recurso está sendo aplicado, aonde que esse recurso está sendo aplicado, quais são as unidades que estão sendo beneficiadas com esse recurso, e ainda a discussão desse recurso está sendo feito em qual nível, né? Quem que discute quais os recursos que vão para quais unidades, né? Então, esse também é um outro ponto que a gente precisa encarar na UFMS. Depois, a questão da infraestrutura e acessibilidade, por onde a gente tem passado, né? Há reclamações de falta de salas de aula, questões de laboratório, questão de manutenção dos prédios existentes, né? Até estava comentando aqui com o Eduardo no começo, que a gente teve recentemente em Corumbá, e olha, eu fiquei muito surpresa de ver o abandono que aquele campus de Corumbá está, né? Banheiros sem portas, torneiras estragadas, pinturas há muito tempo que não são feitas, reformas por fazer. É um campus, assim, que dá tristeza. Eu me senti triste de ir a Corumbá pelo estado que o campus de Corumbá se encontra. Depois a gente vai falar um pouquinho do trabalho docente, né, da questão vamos dizer assim, da não representatividade nas decisões pedagógicas, né? Hoje, como eu falei, as pró-reitorias ou a pró-reitoria toma a decisão e isso vem praticamente de cima para baixo, né? A gente teve, conversando em Ponta Porã, eles fecharam um curso e não houve nenhuma discussão lá com o pessoal de Ponta Porã a respeito do fechamento desse curso, e isso a gente entende inadmissível, né? Depois a gente vai passar pelas políticas estudantis, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje o RU, o valor das refeições no RU é uma das mais caras do Brasil, se não for a mais cara, né? E aqui da UANA, a refeição custa R$18 e R$20. Em Corumbá, agora R$16, né? Três Lagoas e Campo Grande, R$14, né? Quase que um preço de uma refeição comercial, né? Então, a gente precisa rever isso, além de outras coisas, né? Questão de representatividade dos estudantes nas decisões da UFMS, moradia estudantil, a gente sabe que é um problema grave hoje também da instituição, além de outros, né? Depois a gente vai falar um pouco de sistemas e tecnologias, e, por fim, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem a oferecer ou a nossa proposta com relação à saúde do servidor. Marcos. Ok, então, obrigado, Annelise. Bem, pessoal, o que nós entendemos por democracia participativa e descentralização da gestão? Então, o que nós pretendemos é a recomposição dos colegiados, né? Aumentar a representatividade dos colegiados na universidade, que a instituição tenha
pontos de debates, pontos de discussão a respeito dos seus problemas, da solução dos seus problemas, né, do encaminhamento das questões pedagógicas. Então, é importante que esses fóruns eles estejam num processo de incorporação, né, da solução dos problemas da instituição. Então, a recomposição desses conselhos, eles passam, primeiro, por a gente trazer a responsabilidade, né, o compromisso da discussão dos planos pedagógicos, né, da solução de problemas, das questões de pesquisas, que eles sejam feitos nas unidades, nos colegiados de curso, nos colegiados de pós-graduação, fundamentalmente, e dar uma maior autonomia para as unidades acadêmicas, né? E, nesse sentido, a gente quer fazer um processo de descentralização de todos os processos de decisão. Basicamente, hoje, a gente tem uma estrutura centralizada, verticalizada, onde as reitorias, a reitoria e as pró-reitorias tomam a decisão e as unidades acadêmicas e os cursos, eles passam a ter simplesmente um papel de referendatório, todas aquelas decisões que já vêm praticamente prontas, de cima para baixo, sem nem ao menos ter um conhecimento mais aprimorado de várias das questões que estão sendo tratadas, né? E, junto com isso, a importância também da transparência da aplicação de recursos. Então, a gente quer, né, um acesso efetivo às informações de todos os recursos da universidade. Hoje, a gente sabe que houve uma redução drástica nos últimos 8 anos dos recursos de investimento, mas também nos recursos de manutenção. Há uma reclamação generalizada, né, que qualquer atividade que precise ser feita, até trocar uma lâmpada, mexer no ar-condicionado, as questões de limpeza, ou uma goteira que a gente tem que consertar, tudo isso, hoje existe uma grande morosidade, uma grande ineficiência no processo de gestão. E mais do que isso, né? A gente quer trazer de forma que a gente disponibiliza um painel no site da universidade para acompanhamento dos contratos e obras, e cada um desses processos, né, tanto das obras como também dos projetos, que eles sejam acompanhados para e passo, para a gente saber avaliar como é que está esse desenvolvimento, como é que pode melhorar e assim por diante, né? Então, fazer uma discussão ampla com a comunidade sobre os investimentos. Basicamente, hoje, todas essas... a pequena capacidade de investimento que a gente tem, quando ele é feito, a gente não sabe exatamente quem tomou essa decisão, onde tomou essa decisão e por que essa decisão foi tomada, né? Então, para nós, eu tenho participado dos conselhos superiores da universidade, tanto o conselho diretor como universitário, e essas discussões elas não são nem tocadas, né, nesses assuntos. O que vem é um conjunto de resoluções já de referendo, 3 dias de antecedência, que mal a gente consegue fazer o acompanhamento efetivo daquelas decisões. Então, isso é muito ruim, né? E eu acho que a questão da infraestrutura e da acessibilidade, que a Ana Denise já colocou isso, né? Mas eu acho que a gente precisa, primeiro, ter uma política efetiva da manutenção da nossa estrutura, a recuperação de diversos espaços, né, que precisam, muitos deles demandam reforma, a implantação de espaços multiuso. Existem várias linhas de financiamento no governo federal para espaços multiuso, seja eles de uso cotidiano, seja eles de laboratório, né, espaços de pesquisa e assim por diante, tá? E planejamento, né, dos espaços atualmente disponíveis. Então, é fundamental que a gente esteja pensando isso, porque a nossa estrutura, ela é uma estrutura que, feita lá no passado, muitos dos espaços não são pensados em termos de acessibilidade. A gente tem, inclusive, recentes investimentos na infraestrutura, por exemplo, do Mercado Escola, que é um importante espaço para a universidade, mas ele está hoje, né, sem... você pega lá uma grande escadaria que um cadeirante, por exemplo, tem dificuldade de acesso. E quando a gente foi perguntar, não, mas um cadeirante pode entrar pelo estacionamento e entrar pelo fundo, né? Então, eu acho que isso são coisas que a universidade ainda não colocou na pauta do dia, questões que são fundamentais, que é a questão da acessibilidade, de uma infraestrutura moderna e que contempla aí a necessidade que hoje ter efetivamente uma democratização de acesso e uma garantia de permanência, tá? E o outro aspecto importante também que a gente fala é o trabalho docente e a participação nas decisões pedagógicas. Então, o que nós queremos? É o empoderamento dos colegiados. Então, a gente quer inverter essa pirâmide de decisão. Então, nós queremos o processo de descentralização, onde os colegiados são os principais formuladores de políticas pedagógicas, porque são nos colegiados que se tem o melhor conhecimento, a melhor expertise, a vivência do dia a dia, o conhecimento, né, da realidade, para elaborar as políticas de estruturação de curso, de fomento de curso, melhoria de curso. Tudo isso precisa ser colocado como o grande decisor dessas questões precisa ser os colegiados de curso. E também, né, tanto de graduação como de pós-graduação. E a gente quer instituir, né, nós vamos instituir a partir
de outubro, os colegiados plenos. O que são os colegiados plenos? Aqueles colegiados de curso, né, onde todos os professores que atuam naquele curso, eles têm o direito à voz e a voto nesses respectivos conselhos, além, né, de incluir um número maior de estudantes no processo de decisão. Então, isso daí é um processo de resgate de um debate fundamental que a universidade precisa passar, né? Junto com isso, a promoção de mecanismos facilitadores. Nós temos uma estrutura hoje administrativa extremamente burocrática, que aumenta o trabalho do servidor, aumenta o trabalho do professor, principalmente hoje, se a gente pensa no coordenador de curso, né, que tem uma série de responsabilidades de atendimento de aluno, de processos administrativos, de burocracias que tem que dar conta. A própria matrícula hoje, para nós, é um processo insano, que a gente precisa refletir sobre isso, né, simplificar esses processos. E a gente precisa também, né, de apoio permanente às nossas atividades docentes. Muitas vezes a gente vai fazer um projeto, a gente tem que fazer toda a elaboração, debate, discussão, ir atrás dos espaços físicos, prestação de conta, tudo isso sem praticamente nenhum apoio da instituição. Então, a gente precisa estabelecer esses mecanismos facilitadores, né? E, além disso, a gente estabelecer políticas estudantis, né, e fortalecer o vínculo acadêmico, porque sem o estudante efetivamente integrado na universidade, a gente não tem uma vida acadêmica plena. Então, a gente quer envolver os discentes, né, num processo contínuo no âmbito acadêmico, aumentar os espaços de vivência, aumentar a interação com eles, promover uma série de atividades, sejam acadêmicas, de lazer, de desporto. A gente quer instituir, né, um programa de educação tutorial específico com recurso da própria universidade, em complementar ao PET, que hoje já existe, mas a gente quer que isso seja mais incentivado, principalmente naquelas localidades, naqueles cursos em que ainda não tem esse programa instalado, porque ele envolve os alunos nas diversas questões acadêmicas, né, de graduação, envolve também projeto de pesquisa, em projeto de extensão, ajuda outros colegas, então é importante a gente ter um programa que fortaleça essa relação do estudante com o curso no qual ele está inserido, né? Além disso, políticas efetivas de permanência e de pertencimento. Então, a gente faz a discussão da democratização do acesso, mas é importante a gente também estabelecer as políticas de permanência dentro da universidade. Então, ter política de acolhimento dos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, né? A gente ter aí pensar, né, a redução do valor das refeições, como a Ana Denise disse, é uma das mais caras do país, então a gente tem uma política efetiva nesse sentido, ampliar refeitórios, onde eventualmente a gente precise nas unidades do interior. Então, tudo isso são políticas que a gente, né, precisa começar a colocar na ordem do dia, colocar em debate na universidade, para a gente ampliar todos a possibilidade, né, o potencial de permanência dos estudantes na universidade. E aí, quando a gente fala de sistemas de tecnologia, a gente vê que a gente tem vivido aí um processo de automação, né, um processo de cada vez mais sistemas dentro da universidade, mas isso, muitas vezes, que poderia ser facilitadores, né, ele vem aí com uma característica de ser uma burocracia 4.0. O que é isso? A gente pega, por exemplo, né, a COIS, que é as coordenações de estágio, que antes era basicamente um checklist, o aluno preparava toda a documentação, né, o presidente lá da COIS fazia a avaliação e rapidamente encaminhava para frente. Hoje, no sistema informatizado, você tem uma série de entraves burocráticos para isso, né? A gente cita a questão da COIS, mas um coordenador de curso hoje, ele tem uma insanidade de processos, de burocracias, uma perda de autonomia, tudo ele tem que consultar as pró-reitorias para ver se pode, se não pode, né, e como é que deve fazer. Então, tudo isso são coisas que têm atravancado muito o nosso processo de decisão e tem tirado a autonomia das unidades, da coordenação de curso e assim por diante, né? Então, a gente precisa, né, fazer debates, fazer seminários, trazer experiência de outras universidades para a gente aumentar as nossas equipes capacitadas para auxiliar nas diversas atividades desenvolvidas. E, além disso, né, um outro aspecto também é a saúde do servidor, que eu vou deixar aí para a Ana Denise falar um pouco para a gente, uma vez que ela tem uma grande expertise na área e pode nos ajudar bastante nesse processo de aprimoramento da nossa relação com os nossos professores técnico-administrativos. Pessoal, quando o Marco ou a equipe me chamou para participar desse grupo que pensava na sucessão da reitoria, eu fui trazida para esse grupo, principalmente
pelo PAS, pelo nosso Programa de Assistência à Saúde. Então, hoje, o PAS ele está totalmente, vamos dizer, desestruturado, né? Ele precisa de uma reestruturação urgente, e aí a gente tem uma série de propostas para que o PAS volte a ser o que a gente espera de um programa de assistência à saúde, como era o PAS há uns anos atrás. Mas antes de falar no PAS, eu gostaria de falar da saúde do servidor como um todo, né? E não é só o PAS. Então, a gente precisa fortalecer. Lá, a Progep tem uma diretoria que ela cuida da saúde do servidor, e ali envolve a questão das psicólogas, né? Questão das nossas doenças hoje, as doenças mentais, a questão dos atestados médicos, das licenças médicas, a questão de insalubridade, a questão do PAS também, né? Então, é um setor extremamente importante para a universidade, um setor que precisa ser reestruturado com urgência, né? Eu não sei aí, depois vocês podem me falar, como que vocês estão fazendo os exames periódicos? Vocês têm feito os exames periódicos aí em Nova Andradina? Alguém pode responder para mim? Então, só para vocês terem uma ideia, isso é um direito do servidor, vem recursos do governo federal, né? E muitas vezes, ou quase todas as vezes, né, a universidade tem devolvido esses recursos por falta aí de utilização, né? Então, os exames periódicos é uma ação que a gente vai olhar com bastante carinho, né? Agora, Marcos, se você puder colocar lá no PAS, porque eu acho que aí tem bastante... O Gemael ainda é do PAS, Gemael? Não mais, né? Então, já saiu. Uma pena, viu? Temos que voltar. Eduardo, é do PAS ou não? A Solange eu sei que não é. Rejane, você é do PAS? Rejane deve ter saído um pouco. Ana Denise, eu sou do SUS. Eu não consigo utilizar. Juro por Deus, eu não consigo utilizar a saúde pública nossa, a nossa saúde. Eu uso o SUS. Uhum. Mas nunca consegui usar, para vocês terem ideia. E aí, né, sou muito bem tratado no SUS aqui, onde eu vou, né? Inclusive cirurgias, etc., que eu fiz, todas com saúde, com sucesso, a minha esposa agora, mas nunca consegui usar o sistema da UFMS. Não sei por que cargas dá. Mas a gente vai tentar contornar isso, viu, Eduardo? Vamos contornar isso. Mas, assim, falar rapidamente aí da questão do PAS, né? Então, já que a gente está com a Rejane aí, em consideração a ela, então, o que nós precisamos fazer? A universidade precisa entender que o PAS é um programa que ela criou lá em 1992, né? Que já tem 32 anos, e a universidade precisa assumir esse programa como um programa dela, né? E precisa resgatar esse programa, precisa incentivar que os servidores conheçam esse programa, precisa tratar isso com carinho, com amor, porque se não fizer isso, em pouco tempo o PAS também não vai mais existir, porque o que ocorreu nos últimos 3 anos aí? Além de toda a reserva técnica que nós tínhamos, ela foi totalmente consumida, hoje ainda nós temos dívidas para trás que nós precisamos pagar. Então, assim, no nosso plano de gestão, não vou falar mais muito sobre o PAS, né? Tem 15 ações concretas que nós precisamos efetivar para, vamos dizer assim, a gente conseguir tirar o PAS da situação extremamente delicada que ele se encontra hoje. Marco. Ok, então, voltando à questão, né, da democracia participativa e da descentralização, o que é importante? A gente ampliar a participação dos docentes, né, dos alunos, dos técnicos administrativos nos conselhos, seja nos conselhos da base, que são os colegiados de curso, os colegiados dos programas de pós-graduação, até
principalmente, né, os conselhos superiores, o conselho diretor, o conselho universitário. Então, a gente precisa que esses conselhos, eles contemplam uma parcela representativa da comunidade acadêmica, né, de forma que a gente quer fomentar a participação e o diálogo respeitoso entre a comunidade. Por quê? O espaço da universidade, ele é essencialmente um espaço da crítica, o espaço do debate, do confronto de ideias, e isso precisa ter espaços dentro da instituição que essa discussão ela floresça, né? Ela construa conhecimento. E o que a gente vê hoje na nossa universidade é cada vez menos conselhos, cada vez menos reuniões, cada vez menos pessoas tomando decisão. De tal forma que isso tem prejudicado sobremaneira a nossa instituição em várias características, né? Então, nós perdemos lá atrás, por exemplo, a composição dos departamentos e nada se colocou no lugar. E aí a gente hoje tem professores, às vezes, da mesma unidade, dos mesmos cursos, que nem sequer se conhecem. Então, simplesmente se esbarram ali, falam bom dia, boa tarde, e não tem, né, um mínimo de interação social dentro do próprio corpo docente. Né? E aí também, a gente já pensar nessa universidade que a gente diz, né, que é um marco para o século XXI, hoje a gente tem a sociedade avançando na discussão da ampliação das mulheres nos órgãos de decisão e assim por diante. Então, a gente quer estabelecer uma política, né, um debate sobre a equidade de gêneros, principalmente nos colegiados superiores da universidade. A gente quer que a universidade seja efetivamente um espaço do diálogo, né? O diálogo dos nossos problemas, da solução desses problemas, né? Do nosso cotidiano, e que isso seja uma constante permanente na nossa ação de ser universidade. Então, isso tudo constitui aí um modelo de gestão que, para nós, ele é fundamental. Tá bom? E aí tratar, inclusive, as questões, por exemplo, de infraestrutura, que a gente precisa hoje. A gente sabe que o recurso existente é extremamente curto. A gente tinha lá um recurso da ordem de 47 milhões em 2016, hoje a gente tem menos de 12 milhões, que foi executado em 2023. Esse ano, talvez, a gente chegue à casa dos 15, 16 milhões, mas isso a gente sabe que é muito pouco para a quantidade de necessidades que a gente tem. Então, a gente precisa fazer levantamento de prioridade, recuperar a infraestrutura, estabelecer, né, esse calendário de reestruturação, projetos de curto e longo prazo. É importante que a universidade também esteja nessa perspectiva, porque esse plano que a gente estabeleceu não é um plano para ser executado efetivamente, com todas as suas características, somente em 4 anos, mas ele precisa, né, ter uma projeção ao longo do tempo. A universidade precisa ter um projeto de longo prazo, precisa saber como é que vai ser, o que vai ter daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, é importante essa perspectiva da universidade, né, na elaboração de projetos, fundamentalmente. E trabalhar a inovação, que é exatamente esse vislumbrar o futuro, né, promover uma infraestrutura efetiva de pesquisa, de ensino e de extensão. A gente teve aí um aumento substancial do número de estudantes, aumento do número de cursos, de pós-graduação, e a nossa infraestrutura não acompanhou efetivamente esses mecanismos, né? Então, a gente quer retomar esse debate sobre as necessidades da nossa infraestrutura, que, na grande maioria, é bastante precária. A gente tem, a nosso favor, né, um corpo de docentes, um corpo de técnicos altamente qualificado, que vem aí com uma boa formação, mas o que nos tem hoje de entrave é exatamente essa infraestrutura nossa, que deixa bastante a desejar. Tá? E a gente quer, como toda grande universidade, termos um centro de estudos avançados. E o que é esse centro de estudos avançados? É pensar os problemas da sociedade hoje, amanhã e no futuro. Então, para nós é importante que uma universidade esteja pensando as questões climáticas, as questões ambientais, as questões hoje da própria as redes sociais que interferem nos próprios processos democráticos das sociedades. Tudo isso faz parte, a questão da saúde, né, das epidemias, estão sempre presentes hoje, né, e diz os estudos que serão mais recorrentes, dado a velocidade com que a sociedade se comunica, se faz interação. Então, para nós é importante que a gente tenha esses centros, e esses centros são bastante importantes e integrados com outros setores, seja do Estado, seja do governo federal, né? Então, a gente tem, por exemplo, a nossa base de estudo do Pantanal, que está praticamente abandonada, a gente precisa recuperar aquela infraestrutura, né? A base de Bonito, que foi, na verdade, é um espaço que foi até cedido para a prefeitura, está lá aos matos. A gente tem a necessidade de infraestrutura e, por outro lado, tem uma estrutura que está lá abandonada, né? E também pensar espaços de convivência dos estudantes, né? Pensar alojamentos, moradia estudantil. Então, para nós, isso são coisas importantes para resgatar essa vida universitária plena. Então, para nós, esses são elementos importantes.
né? E também temos um programa importante, que é o programa Interior no Centro, né, que busca a gente ter projetos de curto e longo prazo, onde haja uma integração, o fortalecimento dos cursos, principalmente os cursos de licenciatura, que eles foram muito atacados aí por essa gestão, né, dentro do plano que estava sendo implementado pelo governo anterior, né, fazendo com que o ensino médio fosse um ensino que trouxesse pouca debate sobre os processos formativos, né, tirando aí cursos, hoje no Estado, por exemplo, nem o curso de licenciatura, literatura, ele é mais obrigatório, né, e mais, né, a disciplina de história, de filosofia, de sociologia, tudo isso, havia um debate nacional, havia uma grande resistência das universidades nesse processo, e o que a UFMS fez foi rapidamente tentar implantar isso, mesmo contrariando as próprias decisões dos cursos, tentando impor isso de cima para baixo a todos os cursos da universidade. Então, eu acho que essa discussão de debate de curto e longo prazo, como os projetos devem ser estabelecidos, obedecendo àquela lógica que a gente falou, que é o colegiado de curso, o grande formulador das políticas pedagógicas, da política de estruturante dos cursos, e cabe às pró-reitorias, né, apoiar, ver as legislações, ver os enquadramentos nos regramentos, enfim, né? Esse processo de debate com as unidades do interior é extremamente importante. E também estabelecer uma diretoria, a gente quer que tenha uma diretoria de resoluções de problemas do interior, né? Essa diretoria não é simplesmente mais um ponto, né, dentro da burocracia, mas é aquela pessoa resoluta, né, aquele lugar onde alguém lá no interior que está, eventualmente, num projeto de extensão, num projeto de pesquisa, fora do campus, numa aula, né, de campo, a gente ter esse apoio. Aconteceu um problema, como é que eu faço em um determinado processo, que essa pessoa, ela, né, isso tanto para docente, para técnico, para discente, que ela seja esse ponto de resolução de problema dentro da universidade. Tá? E também, né, avaliações constantes dessas ações. Então, é preciso que a gente tenha uma interação muito próxima com a unidade do interior. Hoje, basicamente, os diretores têm alguma interação, né, até por conta das tecnologias, ferramentas, etc., mas o conjunto dos professores tem aí, a informação chega por último, né, os recursos chegam por último, e toda a infraestrutura também chega por último nas unidades do interior. Então, é importante que essas interações comece a provocar a estrutura da universidade, porque a realidade multicamp ela é extremamente complicada do ponto de vista gerencial, mas, ao mesmo tempo, a centralização ela agrava esses problemas, né? O nosso modelo de descentralização busca atenuar um pouco desses problemas, mas é importante também ter esse canal, né, de tratamento de problemas de forma mais efetiva. Tá? E aí também, né, tem um plano de implementação de grupo de trabalho que proponha a revitalização da infraestrutura e das atividades hoje na base do Pantanal, que é praticamente um hospital-escola. Então, para nós, isso é muito, muito precioso, a gente recuperar aquilo como um grande centro de estudos do bioma do Pantanal. Assim como pensar, né, bonito, como um centro de estudos do Cerrado, né? Eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva construída, obviamente, né, e quando a gente falou isso em algumas universidades, as pessoas ficaram bastante encantadas com essa possibilidade de participarem desses projetos, né? Então, acho que a partir daí a gente consegue aumentar a interação com a nossa universidade, com outras instituições, principalmente quando a gente tem falado muito aí da questão da internacionalização, e a gente tem que ter um olhar especial daquilo que é próprio do nosso estado, né, que são os dois biomas importantes, o Cerrado e o Pantanal, tá? E também tratar na questão do empreendedorismo, que hoje, basicamente, a universidade trabalha com empreendedorismo tecnológico. A gente quer desenvolver empreendedorismo social focado em resolver problemas sociais, ambientais, com negócios inovadores e sustentáveis. Eu acho que isso é o grande marca, né, do século XXI, e a universidade precisa estar atento a isso, né, pôr as pessoas em primeiro lugar e ter ações específicas, né, projetos específicos para tratar, né, dessa vertente do empreendedorismo. E também, né, ter empreendedorismo rural e sustentável, que a gente tem hoje uma série de, por exemplo, assentamentos, pequenos agricultores, agricultura familiar, que tem desenvolvido uma série de atividades basicamente de subsistência, com pouca comercialização, não tem,
né, uma cadeia produtiva que liga essa produção com a logística de distribuição e com a garantia de comercialização, e a gente quer que esse modelo ele incentive o desenvolvimento econômico do Estado. Né? Por que nesse sentido? Porque se o pequeno agricultor ele tem uma garantia de comercialização, a gente pode estudar a técnica dele aprimorar os processos produtivos, de melhorar a produtividade, né, de produzir mais, e essa produção mais, ele precisa ter a garantia de que vai ser comercializado, né? E essa comercialização, ela faz parte de apoios que a universidade pode efetivamente contribuir com essa realidade. Porque a gente tem hoje no Estado, apesar de ser um Estado agropecuário, 60% do que a gente consome vem de outros estados. E, por outro lado, o que a gente tem também, né, uma produção de pequenos produtores que podem contribuir melhorando, né, a qualidade de vida, tanto do consumidor, porque tem um produto aí vindo mais fresco, né, mais saudável, mais barato, e, por outro lado, também dando uma melhor dinâmica para a economia da nossa região. Né? Isso pode ser feito através de projetos de pesquisa, de extensão, então, para nós é fundamental resgatar essas características. Bom, bem, então, para nós, isso que a gente tem colocado aí, né, é o que a gente está chamando, o grande motor do século XXI é uma universidade que seja vibrante, que seja atuante, que esteja dinamicamente inserida nos contextos social, seja na economia, seja no campo social, seja no campo do desenvolvimento tecnológico, enfim, é importante essa integração da universidade com a sociedade. A gente tem uma série de desafios que a Multicampia traz para nós, né? E aí, ter um debate amplo na universidade com esse novo modelo, né? Um modelo descentralizado, um modelo transparente, um modelo democrático, ele faz com que a comunidade interna eles comece a incorporar essa noção de pertencimento, participar dos processos de decisões e, mais do que isso, né? Melhorar a nossa infraestrutura, fazer um diálogo mais amplo com a sociedade do nosso papel, que é desenvolver pesquisa, desenvolver conhecimento, formar profissionais altamente qualificados. Então, é esse modelo que a gente está oferecendo hoje para a nossa comunidade, para a nossa querida UFMS. Tá? E aí, como eu disse para vocês, esse plano ele não é da sua intenção inicial de ser um esgotamento das possibilidades, mas ele é uma semente em que a gente está colocando para fazer esse debate com toda a comunidade universitária. E aí a gente abre agora aí para o debate, para as perguntas e para os questionamentos. Tá bom? Eu vou agora tirar aqui do compartilhamento de tela e a gente já faz a discussão com vocês. Ok. Muito bem. Então, gente, a gente fez essa explanação básica, né, sobre o nosso programa, o que nós pretendemos fazer, nosso plano de gestão, e agora a gente abre para esses questionamentos, né, do que a gente tem hoje, do que a gente pode fazer, tá bom? Com vocês aí, as perguntas e também questionamentos, etc. Oi, boa noite, Marco, Ana Denise, colegas todos. Prazer encontrá-los, né, de novo, né, reconhecer o Marco, já do sindicato, e Ana Denise é minha guru, né, não preciso falar outra coisa. Muito feliz pela candidatura de vocês, tá? Estamos na bagunça aqui em casa, então vocês não reparem se por acaso as crianças derem uma gritadinha, então é natural. Então, é natural. E aí, gostei muito da plataforma de vocês, acho que muito válida a campanha, as propostas com relação aos campos do interior, acho que é um desafio bem grande também, né? Encarar a gestão, né? Não é à toa que a gente acaba acompanhando poucas mudanças ao longo do tempo, né? Até por conta que a rotatividade é muito pequena, né? Nos cargos ali da reitoria, nas pró-reitorias e tudo. Mas, de qualquer forma, muito contente. Queria aqui expressar publicamente meu apoio, né? À chapa de vocês. Sinto que não temos mais colegas aqui junto com a gente, né? Mas já falei até para a Ana Denise isso, que onde ela estiver, eu estou junto com ela.
Você é meu guru, hein? Espero que ela só ande em lugares bons, porque eu vou acompanhar ela. E assim, acho que apesar de a gente estar com um quórum bem baixo, eu acho que Nova Andradina tá muito aberto, sabe? A candidatura de vocês. Eu acho que acabou coincidindo com a Semana de Desenvolvimento, né? Que tá tendo, os professores estão bastante envolvidos com isso aí. Inclusive, ontem eu estava mediando a sala da abertura, nós estávamos com 170 pessoas online, então, assim, muito professor online. Então, eu acho que eles estão realmente envolvidos com essa outra atividade. Mas, assim, até achei bastante bem bacana a ideia do Eduardo de gravar, né, a reunião e disponibilizar. E também já dizer que, pelo menos os professores que eu tiver contato, técnicos, eu vou estar reforçando a questão da candidatura de vocês, tá? Todas as ideias acompanham com relação à transparência, com relação aos colegiados, com relação à autonomia, e realmente é um espaço que a gente precisa refrigerar um pouco, né? Que está muito fechado, né? Esse Muito ambiente. centralizado, né? Um pequeno grupo decidindo e o restante tendo que seguir, né? Uma toada única, etc. Para quem já acompanha a reunião do COUN, sabe que é um negócio mais ensaiado que já se viu, né? Todo mundo permaneça como está. É focante para quem participa das primeiras reuniões. Mas, de qualquer forma, muito feliz, né? Na verdade, não é uma pergunta, mas é só uma fala mesmo, tá? Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Jamael. Agradeço o carinho aí, as palavras, né, gentis. E a gente tentou fazer exatamente esse diagnóstico né, que esse modelo de gestão, que é um modelo de inverter nessa lógica, essa pirâmide, né, que a gente trazer para os colegiados do curso, o grande mentor das formulações de políticas pedagógicas tem que ser os cursos. Porque ali, não sou eu que vai falar como tem que ser um curso de contábeis, né? A Ana Denise está no curso de contábeis, é ela que tem esse domínio. O curso de história tem que ser os professores de história que dizem como é que tem que ser o curso. E também engessar para que todos sejam dentro de uma mesma planilha, dentro de uma mesma grade, até o nome é feio, né? Dentro da mesma grade, né? Eu acho que é um desserviço ao processo pedagógico. Porque o que compõe efetivamente o perfil de um curso é o perfil dos docentes daquele curso. E é isso que caracteriza qualquer curso em qualquer universidade do mundo. A nossa aí quer fazer um engessamento de ter, né, tudo igual, tudo, né, idêntico, certo? Eu acho que isso é muito ruim para o processo formativo, né? É muito ruim para as características que um curso de graduação precisa ter dentro da instituição, né? Então, a gente tentou contemplar essa descentralização, esse empoderamento dos colegiados exatamente nesse sentido. Ok. Eu vou fazer uma fala rapidinho, já passo para a Rejane. Quero parabenizar também a chapa pela coragem, né, de disponibilizar o nome e o tempo, né, mesmo sabendo de tudo que acontece aí, né, se disponibilizaram, colocaram o nome à disposição, né, com um novo modelo de gestão, do que vem aí já há algum tempo, né, que tenta se renovar, mas é o mais do mesmo, porque, né, tá vindo aí um vice, né, do que já era, então é mais do mesmo, e a gente que é do curso de licenciaturas em geral, da UFMS, a gente tem conversado, mas principalmente na história, Jamael, nós temos um grupo de professores, né, só da história da UFMS, é o caos assim, viu, o lamento, e tivemos que montar esse grupo há 2 anos atrás, por conta do novo PPC ali, né, por conta do que o Marcos falou, de pensar esse novo ensino médio, assim, né, por conta lá do MEC também, né, aquela coisa toda, e a UFMS acabou alinhando algumas decisões de, por exemplo, Gemael, queriam colocar matemática e língua portuguesa no curso de história, né, e tivemos uma luta, mas uma luta tremenda com relação a isso, e aí maquiamos o nome, né, como história econômica, alguma coisa assim, português, instrumental, de TCC, sabe, foi inventando uns aspones, assim, e a gente sofreu muito, e aí a Denise falou da saúde mental, né, isso foi muito triste pra gente, Denise, a gente saiu de uma pandemia, e depois foi acometido por essas picuinhas, essas coisinhas aí, que a gente tinha reunião, Denise e Marco, todo dia, todo santo dia a gente tinha o colegiado de história,
e o EDE, Gemael, tinha que ter reunião para discutir para onde estávamos indo. E aí não conseguimos reunir sozinho. A Dulce era a coordenadora, coitada, ela tinha em Campo Grande todo dia para gente resolver onde ia a nossa licenciatura. Aí, finalmente, cria-se, né, uma agência de AD. Chegou, inclusive, recentemente agora, a abrir curso de História. Depois fechou. Mas chegou a oferecer um curso de História AD. A gente já não tem aluno presencial. Então, Ana e Marcos e Rejane, pena que a Solange não está aqui para ouvir isso, né? Que a gente não tem muito momento de discutir, se eu gostaria que ela tivesse com a minha diretora, uma pessoa que tem um carinho enorme, porque no momento que eu mais precisei dela, quando eu cheguei no CPNA, ela esteve do meu lado. O Gemael lembra? Ela esteve do meu lado na época que mais precisei mesmo, né? E quem conhece um pouco da história do CPNA sabe o que aconteceu. Ela, o Marcelino, né? Estiveram do meu lado, porque foi terrível, porque ali foi loucura total, ali foi loucura, quase que eu fiquei louco de vez, né? Cheguei tomando remédio e tal, porque realmente foi bravo ali. E passamos etc, né? Então, parabenizar a chapa, né? E aí, como eu não sou neutro, né? Neutro para mim é detergente, eu sempre não só, né, apoio as candidaturas que eu apoio, eu faço campanha, eu trabalho. Para mim, isso é o legal da democracia, eu sempre levanto uma bandeira, tá? Seja do lado que eu estiver, eu estou com a bandeira, isso para mim é muito tranquilo, sempre foi, né? Então, é tranquilo, né? Que bom que seria legal se a sua mãe estivesse aqui, né, para saber, né, que eu tenho um lado e que o lado que eu estou, né? E é esse aqui, da candidatura de vocês, da plataforma de vocês, tá? Então, também, né, referendo o que o Gemael disse, importante a fala dele, também estou com vocês aí, vamos tentar aí uma alternativa, né, o que está, né, uma alternativa, democracia é isso. E uma perguntinha, assim, né, não uma perguntinha, eu gostaria que a Ana Denise falasse um pouco mais sobre o nosso PAS, que eu sou lá do começo, e depois ele sumiu, ele foi evaporando. Não sei o que aconteceu, que o PAS foi evaporando, e hoje, né, por coincidência ou não, recebi aqui no grupo do nosso, né, do CPNA, que está todo mundo aqui no grupo, uma propaganda de um plano de saúde. Chegou o novo plano municipal da GEAP, e aí é propaganda mesmo, porque apenas R$ 27,55. Tá de graça, viu? Então, isso me assustou, esse de graça, porque, né, eu acho que vou até mostrar aqui, eu posso mostrar, não tem problema, porque... Não, nós vimos essa propaganda. Chegou para a gente também. Alguém mandou para a gente. E aí os caras estão vindo aqui a semana que vem falar sobre fazer propaganda e tal. Denise, eu gostaria de saber sobre isso, o que é esse GEAP, o que está acontecendo. Fala para mim, mas também para eu mandar esse vídeo para os colegas que vão vir depois, porque está obscuro isso. Por gentileza, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Olha, eu não conheço esse plano de saúde, mas, assim, esse específico aí, a GEAP em nível nacional, né, é um plano de saúde de funcionários públicos federais, né, que não é, vamos dizer, bem visto por onde a gente tem perguntado, viu, Eduardo? Isso aí, com certeza, é propaganda enganosa, porque não é impossível ter um plano de saúde desse valor. Talvez eles estejam falando aí de plano de saúde odontológico básico, aquele que só faz pequenas coisas. Aí pode até ser, né? Familiar, básico, mas não de plano de saúde aí, como a gente entende que é. O que aconteceu com o PAS da UFMS? Eduardo, é simples, a receita é simples, né? Você... esse é o caçula? Na realidade, Eduardo, é o seguinte, você pega uma gestão que tem um know-how, né, que esse know-how foi sendo construído ao longo aí dos 28, 29 anos, de repente você coloca uma gestora que não entende nada de plano de saúde, que é algo bastante específico na gestão da UFMS, e essa gestora, em vez de manter a equipe que conhecia o PAS, né, sabia como funciona, o que ela fez? Em um ano, trocou praticamente mais de 90% de toda a equipe. Então, você pega um know-how, um conhecimento adquirido ao longo do tempo e você desmantela isso totalmente, né? Oi, bebê! Oi, princesa!
Só para atrapalhar, né, filha? Depois assim, né? Como que é o nome, Jamael? Essa aqui é a Aurora. Aurora. Oi, Aurora. Tudo bem? Fala oi. Coisinha linda. Então, Eduardo, foi isso que ocorreu, sabe? Foi realmente é um desprezo, a gestão hoje tem um desprezo por parte. Foi sucateado? Não é nem assim, porque a gente também não tem informações, né, assim, tão específicas. O que a gente sabe é que aquela equipe foi desmantelada. Isso a gente tem certeza, né? Ana Denise, eu chamo de gestão temerária. Porque você sai de um plano que tinha 8 milhões de reserva técnica, depois de 4 anos ele consome toda a reserva técnica, ele descredencia um monte de procedimentos, né, aumenta o preço, aumenta o valor do fator participativo, e ainda assim, né, tem uma equipe que não domina, não tem o mínimo conhecimento daquilo, isso para mim não tem outro nome, é uma gestão temerária, mas assim, deliberada, sabe, Eduardo? Porque não é fruto do acaso. Porque a Ana Denise saiu de lá, ela não gosta de falar, mas eu vou falar, ela saiu exatamente porque não aceitava aquilo que estava sendo imposto pela gestão. E assim, até o meu sucessor, o que ele fez? Ele, além de manter toda a equipe, ainda conseguiu aumentar o nosso fundo de reserva, a nossa reserva técnica. Mas ele não se sujeitou ao que a gestão queria, aí simplesmente também tiraram ele em um ano e colocaram uma pessoa lá totalmente sem nenhum comprometimento com o PAS, sem nenhum conhecimento. E tudo isso que o Marco falou aí é decorrente da falta de gestão. Nada mais que isso, a gente até nem fala assim, questão de, muita gente fala assim, houve desvio. Não foi isso, não, foi questão de gestão mesmo, né? Só para você ter uma ideia, Eduardo, nós estamos, e aí entra a questão da falta de transparência também, da atual gestão, nós estamos em maio. Não teve nenhuma reunião do colegiado esse ano. Só para você ter uma ideia. E a reunião que teria dia 19 de abril agora, recente, foi cancelada no dia 18 de abril. Sem nenhuma explicação. Então, hoje ainda, entrei em contato com a representante dos técnicos lá no PAS e perguntei qual que é a situação financeira, quanto que nós estamos devendo, a gente precisa saber. Ela falou, não sei, eles não passaram essa informação para o colegiado. A última reunião que teve do colegiado foi em final de dezembro do ano passado para aumentar o valor da mensalidade. Depois disso, ninguém mais teve informação nenhuma do PAS. Nós já estamos em maio e a gente não teve nenhuma reunião. Então, isso é um dos pontos aí que a gente sempre afirma da falta de transparência. Muito obrigado. Ok. Obrigado, então, Eduardo, pelas palavras de apoio, né, de carinho, acho que é importante, e estender esse debate aos demais colegas, acho que também é importante, tá? Rejanes, algum comentário, alguma observação? Eu acho que é mais um comentário mesmo, agradecer a vocês pela disponibilidade, sabemos que nesses tempos não tem sido fácil, né, tomar decisões, como que vocês tomaram, e principalmente de se colocar à disposição a partir de uma coletividade, né, que é o conjunto da universidade, né, da nossa querida UFMS. Eu gostaria de falar, na verdade, assim, sobre algum sentimento, né, eu acho que é mais o sentimento de pertencimento mesmo à universidade, como é que a gente se sente pertencente ou não, eu diria, né? Pertencente ou não. Então, tem essa coisa do interior, né? A gente, querendo ou não, está distante da universidade, e por mais que as tecnologias tenham ajudado nesse sentido, ainda assim, existe um distanciamento, né? A gente não consegue acessar ainda, infelizmente. E eu falo de um lugar de alguém que não está tão presente hoje, né? Estou falando de uma avaliação até onde eu estava, que era até abril do ano passado, né? Então,
eu sinto que a gente precisa ouvir mais, sabe? Ouvir mais. É nesse sentido que eu falo do sentimento, de como que as pessoas se veem pertencentes a um espaço, se elas se sentem ouvidas, se elas se sentem valorizadas, né? Eu penso, e aí eu estou falando muito dessa perspectiva, porque eu concordo com a apresentação de vocês, eu acho que é um bom indicativo do que vocês pretendem enquanto gestão, mas eu estou querendo puxar por esse aspecto mais do sentimento e das percepções mesmo, porque eu acredito que muita gente deixou pais também por essa crise econômica mesmo que nós estamos passando, pelo nosso, a gente fala dentro do poder, nossa perda mesmo do nosso poder de compra, as nossas defasagens salariais, e aí a gente sabe que não é fácil você manter, e eu acho que eu falo de um lugar, eu nem tenho filhos, enfim, mas eu sei que quem tem família ainda pesa muito mais você ter que investir, né? Então, é disso que eu estou falando, sabe? Desse sentimento por trás dos dados, por trás daquilo que a gente vê. Realmente, quem eu estou querendo ver neste sentido, né? Quem são esses servidores e servidoras da UFMS nesse sentido? Quando eu cheguei na UF, eu tinha o plano da GEAP, viu, gente? E ele era muito bom até aquele momento. Então, até 2000 praticamente até o início de 2016, eu fiquei com a GEAP, e era um plano muito bom e não era barato, não. Viu? Eu, inclusive, levei um susto, porque quando eu mudei para o PAS, eu fiz uma pesquisa, né? Para onde é que eu ia, né? E aí me falaram tão lindamente do PAS, sabe? Eu fui procurar quem? As pessoas mais velhas, né? Tem minha professora que era aposentada da UFMS, que ainda usa o PAS até hoje e tudo mais. Eu falei, olha, tenho que pensar, porque daqui a pouco a gente só vai envelhecendo, né? E que bom. E os planos aumentam, né? E aí eu queria saber, posso contar com o PAS? Como que é isso, tal? E aí eu só vi coisas boas do PAS. E eu vejo hoje que poucos anos depois o nosso PAS ele está totalmente enfraquecido. Como boa parte da saúde, seja pública ou privada no Brasil, que não seja para elite, né? Eu falo privada para trabalhador, é pesado. Eu acho que até as elites se ferram, né? Vocês viram lá na época da pandemia, né? Aquele hospital privado que estava lascando com as pessoas, né? Principalmente com os idosos, enfim. Então era mais Prevent Senior. Isso, é Prevent Senior, né? Então eu queria falar mais hoje sobre isso, sabe, gente? Que vocês que estão à frente desse projeto nos vissem para além, né, de todos esses dados, de quantas pessoas isso, quantas pessoas aquilo, mas assim, o que é que nós vamos fazer com esses alunos que saíram da pandemia e não voltaram mais? Como é que a gente faz com esses poucos alunos, né, do nosso campus? E aí eu vou falar especificamente do nosso curso de História, para não falar de outros a quem eu não tenho direito de falar, né, porque não pertenço, mas do curso de História, que são desestimulados, que os professores, inclusive, hoje está no nível dos professores ter dificuldade de entrar numa greve porque os alunos vão sair do curso, está minguando. Então, é disso que eu estou falando para vocês, sabe? Do empenho, né? O João Mael acabou de falar do empenho que os professores e professoras e técnicos estão tendo agora na semana do desenvolvimento profissional, e essa semana sempre é um sucesso em Nova Andradina, os professores participam muito, os técnicos, os estudantes, né? Os cursos participam muito dessa semana, e é isso, eu vejo assim que a gente tem muito comprometimento, sabe, dos servidores e servidoras. É isso que eu queria falar para vocês. Por trás daquilo que a gente vê, sempre tem muitos porquês e muitos senãos, né? Então, eu gostaria de só dizer isso para vocês. Eu acho que para quem olha para o UFMS, né, que faz com que a gente sinta mesmo, de fato, essa conexão entre fazer parte da UFMS, né?
Eu acho que é um pouco isso. Agradeço demais esse momento, né, essa oportunidade. E agora eu já vou falar para os meus colegas, né, quem assistiu até o fim, né, que façam as suas avaliações, façam as suas ponderações e votem sim, né, no dia 10 e tomem as suas melhores decisões. Obrigada, gente. Ótimo, Rejane. Eu acho que suas palavras aí vêm certinho com o que a gente pensa aí, com a questão do pertencimento, de fazer parte, de ser parte da UFMS. E eu só queria te falar que nós temos uma preocupação muito especial aí com relação aos cursos de licenciatura, porque é o que você falou, é um olhar para além dos números, né? Então, o governo federal, e aí a gente se põe no governo federal, ele tem que cuidar dos cursos de licenciatura, ele precisa dessa base, né? E aí a gente precisa implementar e fortalecer as licenciaturas para além da questão dos números, né? Que realmente, se a gente for olhar ali, vamos pegar os cursos de matemática, de física, né? São cursos que, historicamente, têm poucos alunos, e nem por isso são cursos que nós temos que deixar de incentivar, e muito pelo contrário, né? Então, assim, o carinho que a gente tem pelas licenciaturas, você vai ver refletido daqui uns anos, se Deus quiser, viu? Fica tranquila. Olá, Ricardo, bem-vindo aí ao nosso bate-papo, né? A gente fez aí uma apresentação, né, da nossa gestão, do nosso plano de gestão, onde a gente está apresentando para a comunidade essa necessidade de fazer uma descentralização, né, da gestão, fazer um empoderamento dos colegiados, trazer o estabelecimento de colegiados plenos para que discutam os problemas, que discutam as soluções. Eu acho que isso é um processo de oxigenação fundamental, né, na UFMS, né? Na medida em que a gente precisa trazer esse debate, né? Eu acho que todos os cursos da UFMS, eles têm hoje um elemento em comum, que é a carência de infraestrutura, mas também uma carência da relação dos seus pares, né? A gente não tem um diálogo mais efetivo sobre os nossos problemas, sobre as questões acadêmicas, sobre a vida universitária dentro da UFMS. A gente tem perdido isso ao longo do tempo. E esse modelo centralizado, ele busca, basicamente, ser um facilitador, e foi até interessante, porque hoje, percorrendo as pró-reitorias, né, assim, o que isso acarreta? Ele acarreta uma sobrecarga de trabalho lá em cima, em poucas pessoas, e são pessoas que não têm domínio. Como que deve ser um curso, né, de administração, como deve ser um curso de contábeis, como deve ser um curso de história, eles não têm isso. E aí se estabelece primeiro, né, e a gente conversando em alguns lugares, um vestibular único, e as pessoas nem sabem que o vestibular único para a universidade, ele é desnecessário. O curso de, por exemplo, de educação no campo, ele perdeu muito quando quiseram trazer o vestibular clássico para dentro do curso de licenciatura no campo. Por quê? De educação no campo. Porque a realidade é que eles iam até as comunidades e faziam o vestibular lá, com aqueles interessados. Fazia o cadastro e tal, e isso tinha uma vinculação com as comunidades que faziam parte do processo formativo, né? E alguns cursos do interior que a gente tem observado, era assim, em Corumbá foi muito claro isso. E aqui da UANA também, que recebiam pessoas de vários lugares do país, e aí com esse processo do vestibular, esse número reduziu, e aí a procura pelo curso também reduziu, né? Então, eu falei, olha, mas a UFMS não precisa ter um vestibular único para todos os cursos, para todas as unidades. A nossa defesa da autonomia das unidades, inclusive, passa por isso, né? Qual é o melhor método de ingresso, de seleção de ingressos na instituição, naquela localidade. Então, eu acho que é possível a gente fazer um processo descentralizado, fazer um processo que contemple a realidade de cada local, né, e que isso se aprimore, porque a gente tem visto um determinado curso, às vezes curso importante, por exemplo, de letras lá
em Três Lagoas, que é um curso que tem uma pós-graduação estruturada, tem um funcionamento efetivo, e aí quando houve uma baixa na procura, né, momentânea, até por uma questão de uma crise econômica, e eles simplesmente falaram, não, vamos trancar o vestibular porque vocês não estão conseguindo pôr o número de alunos que a gente espera que esteja, né, naquele lugar. Então, a administração central, ao invés de oferecer um apoio, ela oferece uma faca, né? Uma faca na cabeça, uma espada na cabeça de cada coordenador, de cada curso, numa dificuldade que às vezes é alheia ao próprio processo interno, porque se é uma grande crise econômica, é óbvio que o estudante ele vai optar pela sobrevivência e deixa a formação para depois, né? Agora, isso não é motivo para você trancar o vestibular, para você estrangular mais ainda um curso que historicamente é um curso muito bem elaborado, muito bem estruturado, de qualidade, né? Então, acho que são grandes erros de gestão que a gente tem vivido aí nesses últimos anos, né? Exatamente pelo que a Regiane falou, de não ouvir, de não escutar, né? E o nosso modelo é um modelo de gestão que busca exatamente essa descentralização. E aí fortalecer as graduações, fortalecer as pós-graduações, né? Então, acho que isso é o cerne aí do nosso projeto. Ô, Marco. Oi, Ricardo, boa noite. O Ricardo entrou aí e eu acho que ele comentou alguma coisa dos cursos à distância. Você gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, Ricardo? Fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Perdoe, eu cheguei bem atrasado porque eu estava resolvendo um problema lá de PIBID, né? Fui atirado dentro do PIBID lá, eu estava resolvendo uns BO do PIBID. Não, mas tem várias questões aí que eu poderia mencionar, mas no momento, assim, pensando a realidade do curso de História, não sei se o professor Eduardo, a professora Regiane falaram sobre a realidade específica do curso de História aqui em Nova Andradina, que está num momento um tanto quanto fragilizado, e uma das questões que nós temos discutido internamente sobre quais seriam as razões, né, para as dificuldades que nós estamos enfrentando no momento. Uma delas, né, porque, enfim, né, teria outras coisas, é a questão dessa política aí de cursos EAD, entendeu? Que nos preocupa bastante, né? E aí queria ver, porque parece assim que vem o Ministério da Educação cria essas coisas assim, parece que a UFMS tem uma certa urgência de ser a primeira a colocar em prática, né? Então, e a questão do EAD nos preocupa, a gente está um momento enfrentando aí, caiu bastante o nosso público de alunos e alunas, né? Nós tivemos um baque muito grande com a pandemia, né? A pandemia ali foi brutal. Nós não conseguimos nos recuperar, né, ainda em decorrência da pandemia. E aí, no pós-pandemia, né, que na verdade a pandemia trouxe aquela realidade, né, do ensino à distância como uma imposição para continuar trabalhando, mas parece que, né, tem pessoal aí que gostou e agora tem essa questão do EAD aí que está ganhando muita força. E assim, fica bastante complicado, né? Nós que trabalhamos com ensino presencial, essa competição, né, com a questão do ensino EAD, né? Sem falar outras coisas, né? Me parece que a reitoria ela tem um olhar empresarial sobre a universidade, ela quer resultado, né? O reitor aqui teve uma vez aqui nos cobrou isso aí, né? Se entrar 40, tem que se formar 40, entendeu? Aqui é resultado, né? Tipo, sem levar em consideração qual é a realidade específica de cada lugar e o que a gente enfrenta. Mas eu não quero tirar o foco, né? A questão do EAD aí. Como é que vocês têm pensado essa questão? Tá. Então, eu acho que, primeiro, tem algumas questões que você toca, Ricardo, que são importantes, né? Então, deixa eu fazer um panorama geral. Primeiro, que o MEC, inclusive, primeiro que é isso, uma demanda das universidades privadas que impôs na legislação, ou colocou na legislação, a questão das 40 horas de EAD para os cursos presenciais. Olha que absurdo. Alguém tem acesso a um curso presencial e a universidade pode oferecer 40% EAD para esse curso.
Então, é praticamente um curso meio híbrido, né? Então, tira a característica. Só que, assim, a UFMS, houve uma grande resistência nas universidades, e a UFMS aderiu muito rápido a isso. Por essa visão que você coloca aí, essa visão empreendedora, né? Empreendedor no sentido, né, não de empreender de verdade, mas desse resultado falacioso, né? Porque você nem se preocupa com a qualidade, que é sempre uma questão importante, né? Mas era uma demanda das universidades privadas. As públicas tinham resistência e a UFMS embarcou nisso muito rapidamente, né? Então, acho que tem isso. Algumas unidades resistem a esse percentual, mas, assim, além disso, então, né, tem a questão dos cursos homólogos, que é uma outra questão que também foi tentado impor de goela abaixo, né, com a questão do novo ensino médio, que também foi tentado, né, a toque de caixa. As universidades no Brasil nem discutiam isso, e nem o processo federal foi concluído, né, o projeto não andou do jeito que deveria, e a universidade já estava querendo impor isso dentro dos cursos da UFMS. Então, são esses dois aspectos. E o outro é com relação a essa política realmente de expansão de uma modalidade EAD totalmente descaracterizada, né? O modelo EAD nos Estados Unidos, ele é um modelo que ocupa, basicamente, em termos de valores, ele ocupa, primeiro, ele é 80% do curso presencial, o custo, né, de um curso EAD nos Estados Unidos. Porque é um modelo que eles querem que funcione. Então, é um modelo, né, pensado lá com tecnologias, né? No Brasil, né, as privadas querem que o curso, né, e a média dos custos é de 20% do curso presencial. Então, é uma forma de ganhar dinheiro. E a UFMS incorpora esse modelo, que é, né, um modelo precarizante do processo de ensino, e aí a gente tem até alguns exemplos que a história, né, lá de Três Lagoas, inclusive eles estavam com um projeto. É um curso bem estruturado, que tem aí uma alta procura, né, um curso já bem estabilizado, e eles estavam com um projeto de mestrado pronto, com financiamento externo garantido, e eles solicitaram a implantação do curso de mestrado, a reitoria segurou, não implantou, e mais do que isso, abriu um curso, né, EAD de História com 500 vagas, né? E eles falaram, olha, inclusive a procura desse curso foi baixíssima, acho que foi 15, 20 vagas que abriram efetivamente. Não sei se vocês conhecem isso, né? Enfim, então, ele desestrutura todo o processo de formação, porque, né, não se discute aí, né, a relevância desses cursos presenciais dentro da nossa realidade. Inclusive, cursos que não estão aí com uma série de coisas que podem contribuir, né, e eles começam a inventar esses mecanismos que é uma falsa sensação de que a universidade está expandindo, né, substancialmente o número de vagas, porque eles colocam isso na conta da universidade. E, mais do que isso, não introduz nenhuma infraestrutura efetiva, né? A gente sabe que tem alguns, e aí é que vem, né, alguns recursos que vêm volumosos para estimular esses cursos, e aí estão muito mais de olho na questão desse dinheiro do que efetivamente você implantar um curso de qualidade na universidade. Infelizmente, essa é a realidade, né? E agora, por outro lado, o MEC começa a fazer o trancamento, né, ou impedir a criação de novos cursos de licenciatura na modalidade EAD para repensar o modelo, e aí a universidade agora, ela não faz um grande recuo, né? Simplesmente ela faz de conta que nada está acontecendo, dá calma um pouquinho, né, e fica ali na espreita. Então, eu acho que é um modelo de gestão que caminha aí para a desestruturação das nossas... e aí, principalmente as unidades do interior, né? A gente tem visitado em várias unidades e os problemas são recorrentes nesse sentido, né? Então, para nós, é uma valorização dos cursos presenciais, uma estruturação dos cursos. A gente tem vários exemplos, a pedagogia lá de Corumbá, que tinha, né, tarde e noite, eles tentaram empurrar para somente à noite. Aí você tem o curso de Química, que são 5 anos, eles tentam enxugar para 4, porque é isso que você falou. Tem que entrar 40, se sair 6 meses, que bom. Sabe? Parece que essa é uma lógica totalmente deturpada do processo de formação de profissionais de qualidade, que é o nosso objetivo. E a nossa preocupação é exatamente essa, que a universidade seja ainda uma grande referência para a sociedade de profissionais de altíssimo gabarito, de altíssima qualidade. Essa é a nossa grande preocupação.
Qualquer coisa fora disso é você descaracterizar o nosso papel perante a sociedade. Né? Okay. Bem, não sei se eu consegui responder, mas basicamente a pergunta é ampla, né? Então eu tentei pincelar algumas coisas que a gente tem acompanhado, né? E esse processo também de resistência da própria história também acompanhei um pouco, né? Que foi um grande embate com a Prograde ali um ano atrás, 2 anos atrás. Então, isso que a gente está vivendo, acho que tem um pouco a consequência disso, né? E aí a identificação dos problemas, aí a gente tem assim que na questão da pandemia, ela contribuiu sim, em um certo sentido, né? Mas eu acho que tem outros elementos que a gente pode estar pensando nessa valorização, porque uma coisa que eu tenho conversado muito, que é assim, a universidade, infelizmente, trata os cursos de licenciatura como curso de segunda categoria, né? E eu tenho conversado para que os cursos de licenciatura, e com os alunos, principalmente, resistam a isso, né? Eles merecem, eles devem cobrar que o curso que lhes é oferecido seja de excelência, seja de altíssima qualidade. E nós, professores, temos que contribuir com isso, temos que aprimorar os nossos processos pedagógicos, né, enriquecer nossos currículos, dar alternativa para os estudantes. Então, a gente pode contribuir efetivamente com isso, né? E um dado importante, e eu posso falar aqui num lugar talvez um pouco mais privilegiado, que dentro do curso de computação hoje, né, um profissional que sai do curso da Facom, ele está aí, o último levantamento que fez estava em torno de 1.600 a 1.800 saindo da graduação. Isso quando o salário era em torno de R$1.400, né? Hoje deve estar em torno de 1.000, né? A pesquisa não é tão recente assim, mas assim, se a gente compara esse curso, que é considerado um curso aí, né, mais privilegiado, se você comparar com um profissional de educação, né, aqui em Campo Grande, o salário do professor é superior, mesmo com 20 horas, é superior a esse valor. Então, existe um preconceito, é claro que houve um grande ataque, né, às universidades, aos cursos de licenciatura, mas a gente tem que também superar isso, porque a luta dos professores também tem levado a uma valorização do profissional da educação. Financeiramente, aqui no município, aqui no estado, os salários são atrativos, né? Não é aquilo que a gente gostaria, tem uma série de coisas, mas ele ainda é atrativo financeiramente. Então, acho que você oferecer isso para a comunidade, primeiro, quebrar um pouco do preconceito, porque ele tem, mas não é que tem porque é de graça, é porque foi introduzido, né? Sabe, o professor foi maltratado e é maltratado ainda na sociedade. Mas, assim, se você mostrar objetivamente hoje, o salário de um professor, ele é um salário relativamente comparável a qualquer outra profissão, né? Então, acho que esses dados que a gente tem que começar a mostrar para os nossos alunos, porque isso incentiva. Opa, eu vou ter um sacrifício aqui, mas lá na frente eu vou ter uma compensação financeira, né? Ou eu vou ter uma perspectiva profissional interessante. Eu acho que a gente pode pensar em inverter um pouco essa lógica, né? De fazer um profissional crítico, mas também dentro de uma realidade que é objetiva, né? Que o profissional hoje de educação no Estado, ele não é tão depreciado, né? A gente vê muitas profissões aí que saem, a gente está falando aqui de uma área que não é minha, mas o jornalista, por exemplo, sai aqui em Campo Grande, não chega a R$2.000 o salário de um profissional de jornalismo. Entendeu? Então, se você faz comparativamente, a licenciatura ainda pode ser atrativa e merecer uma atenção do nosso público, né? Lorival, levantou a mão. A Regiane levantou primeiro. Desculpa, Regiane, depois. Oi, Ricardo. Não, mas é mais um informe que eu queria falar para vocês. Na semana passada, o presidente da FINEP esteve aqui, né? O Celso Panceira. Teve uma atividade também na do FEMES, né? Com ele, certo, Marcos? Você deve ter participado. Sim. Tal. Sim. Lorival. Eu fui coordenador do evento, por acaso. Isso. Eu participei de uma reunião com ele também, uma reunião entre parlamentares, né? E como eu estou na chefia de gabinete da Gleice, tive a oportunidade de participar dessa reunião, e nessa reunião eu fiz questão de falar que eu era professora da UFMS e que eu queria falar do ponto de vista das humanas. Eu fiz questão de dizer para ele, né? Eu não podia perder a oportunidade.
na verdade, porque está tendo muitos editais da FINEP. O Panceira deve vir no estado nos próximos dias já para assinar, né? Ele deve ter falado na reunião com vocês de coisas de milhões de reais para investimento em pesquisa, enfim, desenvolvimento de estudos e tudo mais. E aí eu frisei para ele, eu falei, olha, eu gostaria de dizer para vocês que nós, das humanas, precisamos ser contemplados nesses editais, porque quando a gente fala em rota bioceânica, quando a gente fala nesses macroprojetos de economia, tem o outro lado também, né? Inclusive, eu não fui a única pessoa a falar sobre isso, mas eu puxei esse aspecto dos projetos e pesquisas sociais em relação a esses grandes empreendimentos, né? Do aspecto social, das questões de saúde, de moradia, da violência de gênero, da exploração sexual de crianças e adolescentes, da fome, da questão do consumo da água potável, desses todos os direitos, né, que a gente, humanos, acompanha através das nossas pesquisas e que quase sempre não são financiados porque tem toda uma orientação, né, desde o governo Temer, de deixar começou com o governo Temer, mas depois aprofundou com os outros governos, com as outras administrações, com a outra, né, administração, em que as ciências humanas eram totalmente desprestigiadas. Exatamente, Eduardo, que as comunidades são envolvidas, são afetadas e não são contempladas, né? Então tem que pensar nesse humano da viabilidade econômica para que realmente esse desenvolvimento ele seja, a gente sabe das disparidades, mas que tenha uma perspectiva, enfim, né, também desse desenvolvimento humano, social e tal. E ele disse que era possível, sim, né? Assinou que era possível e que a gente deveria dialogar muito com os gestores das universidades para que a gente também garantisse que essas pesquisas também fossem contempladas. Então, foi definido nessa reunião que seria foi tirado, na verdade, um grupo pequeno para escrever um breve resumo, né, do que esse grupo estava se propondo, né, para apresentar à FINEP. E é isso, a gente vai ter desdobramentos, eu imagino que a reunião que vocês tiveram também teve outros encaminhamentos importantes, mas eu não poderia deixar de dizer esse informe aqui, já que nós estamos falando entre professores pesquisadores da universidade, e que não importa onde nós estejamos, a gente não deixa de, sim, brigar pelos nossos direitos, né, pelas nossas pesquisas, né, pelo nosso ensino, pela extensão, e é um pouco disso. Tá bom? Principalmente aqui no meu campus, né? Estou falando com colegas aqui do campus, especialmente, então gostaria de dizer que, por mais que, no meu caso, eu esteja em outro lugar, numa outra função, mas estou aqui de olho, né? Tá bom? Um abração a todos.